Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que, como vocês sabem, a cada semana partilha um café e uma reflexão sobre a vasta cultura bíblica, atualizando algum ponto de vista para colaborar no nosso conhecimento e crescimento pessoal. 2020, episódio número 10. As pessoas costumam partilhar muita coisa nas redes sociais, através de fotos, vídeos, aqueles momentos especiais da vida, do dia a dia, fazer alguma denúncia, alguma crítica, e também se coloca muito frases, reflexões, e creio eu que talvez você tenha visto alguma vez essas 3 frases que fazem uma interessante reflexão. A depressão é a dor provocada pelo excesso de passado. O estresse é a dor provocada pelo excesso de presente. E a ansiedade é a dor provocada pelo excesso de futuro. Podemos concordar ou discordar destas frases, porém chama a atenção que se colocam lado a lado as palavras dor e excesso. Tudo aquilo que é em excesso, se visto de um modo negativo, pode provocar uma grande dor, que seja a depressão, o estresse ou a ansiedade. E creio eu que também você tenha muito ouvido que o mal do século passado era a depressão, enquanto que há estudiosos atualmente que defendem que o mal desse nosso século é a ansiedade. Tanto que Augusto Cury, o autor brasileiro mais vendido no mundo atualmente, tem um livro com um título interessante: Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E a ansiedade é tema de discussão de muitas pessoas, como médicos, psicólogos, líderes de empresas, religiosos. Diante da pergunta, você conhece uma pessoa ansiosa? Tenho certeza que não será uma, nem duas, mas muitas pessoas. Todos nós já fomos ou somos ansiosos. É um tema muito atual que merece a nossa atenção. Tanto que há estudos que dizem que aproximadamente 1/3 da população mundial sofre com a ansiedade, algo que é natural do ser humano, que acaba se transformando em um transtorno. E a Bíblia, que é um livro muito humano, tem muitos exemplos de pessoas, discípulos, fiéis ansiosos. O tema do podcast do dia de hoje é controlar a ansiedade para não perder a paz. Um texto bíblico. No último podcast eu falei do início da viagem de Jesus para Jerusalém no Evangelho de Lucas, quando Jesus envia os seus discípulos em um projeto missionário muito bem organizado e planejado. Eu continuo a leitura daquele texto e proponho hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus, nessa viagem para Jerusalém, vai à casa de 2 irmãs, Marta e Maria. Seguindo a viagem para Jerusalém, Jesus entrou em um povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. A sua irmã chamada Maria ficou sentada aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. Marta estava muito ocupada com o serviço. Ela parou um instante e disse: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha, fazendo todo o serviço? Mande que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e incomodada com muitas coisas. Mas pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Na verdade, Maria escolheu a melhor parte, e ninguém pode tirar isso dela.
Um café ajuda a refletir. Como eu dizia antes, Jesus continua sua viagem para Jerusalém. Ele era uma pessoa sempre em movimento, conhecia muitas pessoas. E nessa viagem, já se aproximando da Cidade Santa, chegou na casa dessas duas irmãs, na casa de amigos, aonde talvez já tinha se hospedado outras vezes que tinha ido a Jerusalém. Temos muitos exemplos no Evangelho de situações, parábolas, aonde dois personagens têm dois comportamentos muito diferentes, que são quase que automaticamente comparados. Nesse caso, Marta e Maria foram ao longo dos séculos comparadas, quase que de dois tipos muito diferentes. A vida ativa e contemplativa, a ação e a oração, meditar e trabalhar, ouvir e fazer, sentar aos pés do Senhor e estar de pé trabalhando pelo reino de Deus. E aqui, na minha opinião, é o grande problema, porque não é tanto colocar ou, eu tenho que escolher um jeito ou outro, mas por que não colocar os dois juntos? Eu posso ser este e também aquele modo diferente. Essas duas irmãs, obviamente, são um pouco diferentes entre elas. Basta pensar que a casa era de Marta, enquanto que Maria, provavelmente mais jovem, ou era uma hóspede também, ou morava ali obedecendo a essa irmã mais velha. Marta recebeu então Jesus na sua casa e está agindo conforme o seu tradicional esquema mental. Quando eu recebo um hóspede, segundo ela, o que é preciso fazer? Comida. Colocar a comida na mesa, tratar bem esse hóspede ilustre, fazer o almoço, a janta, um café da tarde. Para Marta, tratar bem o hóspede significa fazer alguma coisa para aquela pessoa. Mesmo que a pessoa fique na sala e eu, Marta, fique na cozinha. Maria, por outro lado, pensa um pouco diferente. O esquema mental dela é distinto. Ela se coloca aos pés do Senhor para ouvir, porque para ela dar atenção ao hóspede não é tanto fazer a comida, mas sim estar próxima desse hóspede, dar atenção, aprender com ele, ouvir aquilo que o ilustre hóspede tem para oferecer. E é interessante que nesse episódio somente Jesus e Marta falam alguma coisa. Maria não fala nada. Maria é uma pessoa muito capaz de ouvir. E olhando para aquilo que Marta falou e fez, nós percebemos que ela estava muito ocupada e parou somente um instante, e nesse momento que ela parou, ela reclamou porque estava sozinha, porque Jesus não se importava com aquilo que ela estava fazendo, porque a sua irmã Maria não fazia nada, e no fim ela ainda dá uma ordem a Jesus: mande que a minha irmã me venha ajudar. Ela tem aquele esquema, aquela organização muito bem estabelecida. E se sente incomodada porque Jesus e Maria não estão seguindo aquele esquema dela, não estão seguindo aquele ritmo que ela estava acostumada. Percebemos assim que na fala de Jesus, Marta é retratada como uma pessoa ansiosa e incomodada, com muitas coisas que são sim importantes, mas Jesus coloca em primeiro lugar aquilo que Maria está fazendo, ouvindo. Ou seja, ela escolheu a melhor parte para começar. Jesus não está dizendo que aquilo que Marta está propondo, se preocupando com o almoço, a janta, acolher bem esse hóspede, seja algo errado. Aquilo que Jesus deixa claro é que Maria escolheu a parte melhor para começar. Ela para, aprende, ouve, reflete e depois vai fazer. Enquanto que Marta fez o contrário. O hóspede mal e mal chegou em casa, ela já está toda ansiosa, incomodada, porque aquilo está fugindo do esquema que ela estava acostumada.
aquilo que Jesus coloca como solução para a ansiedade de Marta é parar um pouco, escutar e depois continuar os afazeres. Porque a partir do momento que ela para, escuta, aprende um pouco, aquilo ninguém mais vai tirar dela. A atitude de Marta e de Maria ao mesmo tempo. Colocar as duas atitudes juntas, porque a ansiedade é esse estado de agitação interior, é algo desagradável porque procura antecipar um pouco os eventos. Marta, por exemplo, está incomodada e ansiosa porque ela não vê a hora de chegar essa janta, esse almoço, esse café da tarde, e ela tem na sua mente tudo bem organizado. Ela quer já prever o futuro. E quando ela fez tudo isso, aquela atitude da irmã e do mestre, do hóspede ilustre, está um pouco escapando daquilo que ela estava acostumada. O fato de não poder controlar o próximo passo deixa ela numa situação desagradável, incomodada. Essa preocupação, digamos assim, exagerada de Marta é uma situação que está ameaçando um pouco ela. Por isso que lhe incomoda tanto. A ansiedade é algo natural. Todos nós já fomos ou somos um pouco ansiosos, porque é um mecanismo de defesa do próprio corpo. Diante de algum perigo, por exemplo, fogo, um acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido, o nosso corpo reage muito rápido para estarmos atentos, preparados para esse desafio e fugir do perigo. O problema é que quando isso, que é natural, se torna algo cotidiano e acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso dia a dia. Aquilo que é positivo para fazer bem acaba se transformando em algo negativo, num transtorno que prejudica o nosso rendimento, prejudica a nossa compreensão, prejudica o nosso estar com as pessoas. Porque quando eu estou com uma ansiedade muito elevada, nada mais me satisfaz. Eu estou perdendo aquela paz interior, aquele bem-estar, estou me transformando em uma pessoa que eu não gostaria de ser. É interessante que quando Jesus fala com Marta, ele começa repetindo o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Aquela voz para acalmar. Você parou um instante no meio de todos esses afazeres, respira, se tranquiliza. Eu sei que não é fácil, porque parece que algo está fugindo do teu esquema, da tua rotina, te está ameaçando. Esse excesso pelo futuro te está provocando uma dor. Marta, Marta, não é uma ameaça que a tua irmã esteja aqui ouvindo. Imagina que essa situação que você não consegue controlar não é negativa. Eu, como hóspede, imagino que Jesus possa depois ter dito, estou bem com essa situação. Gosto da atenção que a Maria está me oferecendo e também aprecio muito isso que você está fazendo. Respira, se tranquiliza, faz esse exercício. Vai custar muito no início, até quebrar um pouco esse esquema da ansiedade. Mas é o primeiro passo para superar um pouquinho essa ansiedade. Considerações finais. Eu recordo que a Bíblia não é um manual de psicologia, mas através de exemplos humanos é possível ver algo que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Nós não sabemos se Marta tinha essa autocompreensão de ser uma pessoa ansiosa. Não sabemos se depois da fala de Jesus ela se sentou, se acalmou, ouviu, aproveitou um pouco mais a visita daquele hóspede ilustre. Não sabemos também se depois da fala Maria se levantou e foi ajudar a irmã. Essa é a beleza de muitos episódios. Nós colocamos o final.
mas eu repito que aqui não é tanto escolher entre Marta ou Maria, mas as duas. Saber um momento de escutar e acalmar, saber também um momento de fazer, trabalhar. Creio, portanto, que a meditação, o silêncio, procurar fazer uma coisa de cada vez, tentar muitas vezes esvaziar a nossa mente, fazer aquela pausa, respirar um pouco, até tomar um pouco de café de vez em quando, nos concentrarmos ao longo do dia em momentos também de intimidade com Deus, uma pequena reflexão e oração, tudo isso pode nos ajudar a superar a ansiedade. Não diria quando é um transtorno, aqui realmente precisa de ajuda clínica especializada, mas se eu percebo, ou até as pessoas me dizem em alguns momentos que estou um pouco ansioso, um pouco ansiosa, é aquela luzinha que se acende. Antes que a coisa aumente ainda mais, ter um pouco de consciência, autocrítica, saber ouvir e ser corrigido pelos outros e assim melhorar como pessoa. Na verdade, quando estamos ansiosos é porque nada aconteceu ainda e parece que tudo já está desmoronando. A ansiedade nos traz essa grande insegurança que nos faz perder a paz porque não conseguimos fugir de nós mesmos. Quando a dificuldade, o problema, o desafio acontece aqui dentro, não tem como apagar tudo, mas sim lidar com essas situações. Deixar de se incomodar com tudo e aceitar as imperfeições, os pensamentos diferentes, aquilo que as pessoas fazem que não se encaixa naquele esquema mental que nós criamos e estamos acostumados. Concluo dizendo, então, que a paz interior é um grande tesouro que Deus nos concede. Não deixemos que a ansiedade venha tirar esse tesouro da gente, venha destruir essa paz. Cada coisa acontece no seu tempo. No passado já aconteceu, no presente está acontecendo, no futuro acontecerá. Que não tenhamos essa dor e esse excesso causados pela depressão, pelo estresse e pela ansiedade. Cada coisa no seu tempo. Agradeço a sua atenção, a partilha de mais esse café. Te desejo uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast.